Olá pessoal, aqui é o professor Marcos Fabiano do curso de licenciatura em matemática da disciplina de cálculo 2 da Universidade Federal do Acre, ok? Modalidade à distância. Então na videoaula de hoje nós vamos dar continuidade ao cálculo de área, parte 2. Então nessa situação nós temos aqui o gráfico da função f, ok? Limitado dentro de um intervalo AB aqui em x, no domínio. Ok? Então o que nós estamos interessados é de calcular, tudo bem? A área delimitada pelo gráfico da função, pela reta x igual a A, pela reta x igual a B e pelo eixo x, que é o y igual a zero. Então, a região que está delimitada pelo gráfico da função e essas retas é essa região aqui, ok? Então, o que nós queremos é saber quanto vale a área desse conjunto, okay, de pontos. Só que o que a gente tem que observar? Que esse conjunto aqui, ele está abaixo do eixo x, ok? Então, se nós aplicarmos a regra anterior, tudo bem? No cálculo da integral definida da função f no intervalo de a até b, esse cálculo ele vai dar negativo. Porém, nós estamos falando de área, e área ela não é negativa. Então, o cálculo da área desse conjunto A aqui, tudo bem? Área de A vai ter que ser menos a integral de a até b da função f de x dx. Por que isso? Porque a região do conjunto A aqui, ela está abaixo do eixo x. Então, quando isso ocorre, eu tenho que multiplicar o cálculo da integral definida da função por menos, porque vai corrigir o problema no caso em que a área der um valor negativo. Ok? Então, nos exemplos, isso vai ficar mais claro. Então, vamos fazer o cálculo dos exemplos. Então, exemplo 1. Calcule a área do conjunto A igual aos pares XY pertencente ao R2, tal que o X está variando de 0 até 1, y é igual a menos o x quadrado e y menor ou igual a 0. Ok? Então vamos representar a região desse conjunto A. Ok? Então vamos fazer os eixos aqui para construir o gráfico, para ficar claro. Ok? Então vamos lá, a função a ser trabalhada é y igual a x a menos x quadrado. O x está variando no intervalo de 0 até 1. E a gente vai considerar y menor ou igual a 0. Então vamos lá. Quando o x for 0, que é o menor valor do intervalo, f de 0 é menos 0 ao quadrado, que dá 0. Então aqui eu vou ter o ponto 0, 0. Quando x for igual a 1, f de 1 vai ser menos 1 ao quadrado, que dá menos 1. Então aqui nós temos o ponto 1 e menos 1. Então a função y igual a menos x quadrado, ela é uma parábola de concavidade voltada para baixo. Por quê? Aqui tem o menos multiplicando o x quadrado. E o 0, 0 é o vértice dessa parábola. Então, a curva ela vai se construir dessa maneira. É um arcozinho de parábola aí. Então, a região a qual eu quero construir aqui, o conjunto A, ele está delimitado pelo gráfico da função,
ok? Que é esse arcozinho de parábola. A reta x igual a 1 e o eixo x. Então, é toda essa região achurada aqui em azul, delimitado pela reta x igual a 1, y igual a 0 e o gráfico da função f. Ok? Então, a primeira observação, o conjunto A ele está abaixo do eixo x. Então, o cálculo da integral vai dar negativo. Então, na hora de calcular a área, a gente tem que multiplicar por menos a integral. Então, a área de A é menos a integral de 0 até 1 de f de x dx. Então, isso vai ficar menos a integral de 0 até 1 de menos x quadrado dx. Então, esse menos com menos, o menos de fora da integral com o menos de dentro da integral fica positivo. Então, fica integral de 0 até 1 de x quadrado dx. Então, isso vai dar x ao cubo sobre 3 avaliado de 0 até 1. Então, vai ficar 1 ao cubo sobre 3 menos 0 ao cubo sobre 3. Ok? 1 ao cubo dá 1, então vai dar 1/3, porque 0 ao cubo dá 0, sobre 3 continua 0. Então, o resultado é 1/3. Então, a área do conjunto A é 1/3 de unidade quadrada de área. Ok? Então, observem que a região está abaixo do eixo x. Então, isso eu tenho que multiplicar o cálculo da integral pelo menos aqui para corrigir o fato da integral dar um valor negativo e fica aqui, então, positivo o valor da integral. Ok? Então, vamos calcular mais um exemplo aqui. Ok? Então, calcule a área do conjunto B, onde B é igual aos pares XY pertencente ao R2, tal que o X esteja variando de -1 até 1, ok? E a f de x seja a função x quadrado menos 1 e o y menor ou igual a 0. Ok? Então vamos construir o gráfico dessa função no intervalo de -1 até 1. Ok? Então vamos lá. Então, a x quadrado menos 1, no intervalo de -1 até 1, o -1 e 1 são as raízes de x quadrado menos 1. Então, a f de -1 vai ser igual a f de 1, que dá 0. Porque 1 ao quadrado menos 1 dá 0, menos 1 ao quadrado dá 1, menos 1 dá 0. Então, como o 0 aqui, que é o ponto que está dividindo ao meio o intervalo de -1 até 1, ele é justamente o vértice, o x do vértice da parábola. Então, a f de 0 vai dar 0 ao quadrado menos 1, que dá menos 1. Então, o ponto menos 1 e 0, 1 e 0 e 0 e menos 1 são 3 pontos da parábola de concavidade para cima no intervalo de -1 até 1. Então, vai formar aqui esse arco de parábola. Agora, eu quero justamente a região entre o arco de parábola, o eixo x, ok? Então, dá essa região abaixo do eixo x, ok? Então, esse aqui é o nosso conjunto B. Então, se está abaixo do eixo x, na hora de eu calcular a área, eu tenho que multiplicar a integral por menos para corrigir o problema do fato dela dar um valor negativo por conta da função estar abaixo do eixo x, ok? Então, vamos lá.
Então, a área de B é menos a integral de menos 1 até 1 da função f de x dx. Então, isso vai ficar igual menos a integral de menos 1 até 1 da função x² menos 1 dx. Ok? Então, vamos separar aqui a soma. Então, isso vai ficar menos a integral de menos 1 até 1 de x² dx, menos, com menos 1 aqui, vai ficar mais a integral de dx no intervalo de menos 1 até 1. Então, o x² é x ao cubo sobre 3, então vai ficar menos x ao cubo, por causa do menos a integral, sobre 3, no intervalo de menos 1 até 1, mais a integral de dx é x, avaliado de menos 1 até 1. Ok? Então, vamos calcular aqui a integral. Então, menos x ao cubo sobre 3 no intervalo de menos 1 até 1, vai ficar menos 1 ao cubo sobre 3, menos o menos 1 ao cubo sobre 3, mais x variando de menos 1 até 1. Então, vai ficar 1 menos o menos 1. Então, na primeira soma aqui vai ficar 1/3, que 1 ao cubo é 1, dá 1/3, menos, então 1 ao cubo, menos 1 ao cubo dá menos 1, com menos aqui fica mais 1/3. Então, vai dar menos 1/3 mais 1/3. E aqui, 1 menos menos 1 dá 2. Então, mais 2. Então, aqui vai dar, ok? Menos 2/3 mais 2. Então, somando menos 2/3 com mais 2, isso vai dar 4/3. Então, o resultado aqui é 4/3. Então, a área de B é igual a 4/3 de unidade quadrada. Ok? Então, na próxima videoaula, nós vamos ver mais uma situação de cálculo de área. Bons estudos!